porque a gente tem alguns assuntos econômicos entre esses assuntos, os trazidos pela Natália, reforma da Previdência, um dos aspectos. O outro que eu queria incluir, a reforma tributária, né? Porque esse é um assunto que, inclusive, pela apuração em Brasília, estará no discurso do presidente da República no Congresso Nacional, ou seja, no primeiro discurso o assunto reforma tributária estará presente. O que dá para a gente esperar em relação a esses dois temas, essas duas reformas, Ju? A reforma tributária é a boa notícia aí do governo eleito, que disse que vai colocar foco nesse tema. É um assunto que a gente ouve falar há quanto tempo de reforma tributária? Desde quando a gente era criancinha, né? Desde décadas, desde né? sempre. Pois é, e nunca é levado à frente. Por quê? Porque é um assunto muito espinhoso, muito difícil. É mais difícil do que a reforma da Previdência, que foi aprovada e que provavelmente vai ter que ser mexida outras vezes, porque tem uma série de questões ainda a serem aprimoradas. Mas no caso da tributária, é aquela coisa, todo mundo quer reforma tributária, mas cada uma quer a sua, né? Então, a gente tem... a notícia boa é que o governo eleito disse que a reforma tributária é uma prioridade e colocou à frente da reforma tributária uma secretaria especial comandada por um grande entendedor de tributação, que é o economista Bernard Api. O Bernard Api está animado ali, mas ele sabe o desafio grande que ele vai encontrar ali pela frente. Converso muito com ele, falei com ele assim que ele foi escolhido. Ele tem a PEC 45 ali, que foi o projeto de reforma tributária que está na Câmara dos Deputados, que foi escrita com base nos estudos do Bernard Api. Então, você tem a PEC 45 e a PEC 110, as duas estão no Congresso, são bastante parecidas, já estão bastante avançadas nas discussões das comissões. E agora o duro a gente vê o seguinte, a PEC, você tem agora uma discussão que vai se dar, que já começou com a perda de arrecadação de ICMS. Os estados perderam muita arrecadação porque o governo federal, junto com o Congresso, conseguiram mudar a Constituição para baixar de forma permanente os impostos estaduais de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Ajudou na inflação, mas os estados já estão requerendo uma revisão dessa questão do ICMS. Então, já começa a pesar na realidade dos estados. A gente sabe que vai entrar na pauta aí tributação de lucros e dividendos de empresas. Isso aí também os pequenos empresários também estão de olho nisso, porque na hora de declarar e pagar impostos é uma questão que pode entrar nessa discussão tributária. Aumento do imposto de renda para rendas mais elevadas também é uma questão que vai aparecer. E para resolver a necessidade tanto de desburocratizar a economia, que vai ser muito importante, o PIB potencial pode crescer muito se você simplificar a cobrança de impostos, que é um negócio mega complexo no Brasil. Se simplificar, já vai ser ótimo, mesmo que não baixe, né? Vai ser pagar 500 impostos, você pagar né? Vai ser muito bom já, inclusive de custo para as empresas, porque você tem que ter uma equipe de muita gente para poder, às vezes... Um setor inteiro, às vezes um setor andar maior que a empresa, às inteiro, vezes, né? Só para calcular os impostos que ela muito tem loucura, que pagar. né? Então isso é custo também, né? E aí você tem, então, essa previsibilidade que é positiva, embora o desafio seja tremendo, mas, por outro lado, você tem que cobrir o rombo fiscal aí que se abre com a necessidade de se aumentar o gasto do governo com social, com obras públicas, com essa visão do novo governo, que é fazer com que o Estado seja um indutor do crescimento econômico. Então, a questão não é gastar, a questão é como é que você faz para pagar os gastos. Então, também vai entrar nesse debate da reforma tributária, aumento de tributação para grandes rendas, tributação de lucros e dividendos. E aí, obviamente, que você tem uma chiadeira enorme, você tem que revisar subsídios, né? Tem vários subsídios que não fazem sentido para a economia, que beneficiam alguns grupos, tem vários programas que também não são eficientes, que se acaba mexendo com uma série de interesses, ou seja, no fundo você mexe com vários atores e é sempre muito difícil, porque você não está falando de uma coisa só, né? Você está falando de várias regras que vão mexer em vários setores, Zona Franca de Manaus, o Simples, imagina, então muito espinhoso, muito difícil de chegar a um consenso. Até porque, né, Ju, são setores
que são muito influentes, que inclusive têm representatividade dentro da Câmara, que tem ali pessoas que fazem o tal do lobby informal junto aos deputados, aos congressistas. Então, é difícil atender a todas as demandas com uma única reforma, né? A coisa é difícil demais. Eu queria perguntar para a Ju um outro ponto, que é o seguinte: a gente teve a informação, a confirmação, né, justamente de que às vésperas da posse, na sexta-feira, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, editou um decreto que reduz alíquotas do PIS e COFINS sobre receitas financeiras no regime não cumulativo. Essa coisa no apagar das luzes, Ju, beneficia os investimentos e operações relacionados à alta volatilidade do dólar frente ao real. O que é isso exatamente? E aí, o futuro ministro Fernando Haddad ficou um pouco assustado, porque isso pode dificultar ainda mais, né, o equilíbrio das contas do governo. É possível voltar atrás depois de uma decisão como essa? Sim, vai ter que revisar tudo, Carla. Você sabe que a própria discussão do combustível, né, que tem muita gente preocupada com isso, de voltar a ter alta de combustível agora no começo do ano. E não vai ver, né, nessa história, inclusive, porque o Haddad falou uma coisa primeiro, negociou com Paulo Guedes, daí disse que não haveria prorrogação, mas aí o presidente eleito Lula entrou na jogada e aí decidiu que vai ter, vai prorrogar. No final das contas, vai Ninguém prorrogar. sabe exatamente, né? Pois é, e tanto essa pergunta da Carla quanto a outra, porque o que eles estão dizendo é o seguinte: peraí, deixa a gente começar e aí a gente vai decidir o que a gente vai manter, o que a gente vai acabar, o que a gente vai criar. Então, no fundo, eles estão dizendo que precisam entender o que vai ser necessário fazer. Tá? Então, na verdade, não está clara a própria agenda econômica. É isso que está trazendo ainda muita incerteza em relação ao futuro da economia em 2023. Você tem uma composição, não só política, como eu comecei falando ali com a Dora, de uma mistura muito heterogênea, tanto de partidos políticos quanto de pensamentos. E na economia, o que você está vendo? Fernando Haddad vai ser o ministro da Fazenda, que tem um pensamento mais heterodoxo, mais ligado ao PT, que é basicamente esse pensamento de que a economia é que deve ser a indutora, né? A economia, o governo deve ser o indutor do crescimento econômico. Então, isso na prática significa que o governo gasta mais. Uhum. Então, você tem uma necessidade a questão, o problema não é gastar mais, né? O problema é que o desafio de poder financiar esses gastos é maior. No momento que você tem uma dívida do Brasil que está beirando 80% do PIB, do tamanho da economia brasileira, que é um endividamento alto em relação a países emergentes, né? É importante você ter uma dívida que, ao longo do tempo, aponte para uma trajetória de, no mínimo, estabilidade ou queda da dívida, não crescimento. No mínimo, estabilidade, né? Exatamente. Então, você tem aí um lado o Haddad com esse pensamento que é de maiores gastos. E que choca diretamente com o pensamento do governo anterior, que era mais Brasil e menos Brasília, né? Que é menos a mão do Estado ali para conduzir justamente a economia. Né, então, a ideia vai ser tentar um meio do caminho, nem 8 nem 80, né? Aí do outro lado você tem o Geraldo Alckmin, que tem essa cabeça ali mais liberal, ele vem do PSDB, ele tem uma linha, né, de pensamento econômico, que tem ali no Ministério agora também, ele vai acumular a função de ministro da Indústria e Comércio, né? E você tem a Simone Tebet no planejamento, que também vem, ela não é uma liberal raiz, né, mas o programa dela foi desenvolvido com grandes cabeças liberais, né, que inclusive o mantra da Simone era responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Então, é o que ela propunha, né? Esse equilíbrio entre 8 e 80. O Haddad também tem feito um discurso que é mais entre 8 e 80, né? Ele tem falado que ele sabe da importância de ter responsabilidade com as contas. Porque se não houver responsabilidade, muita gente fala, o mercado financeiro é ganancioso e tal. Gente, no mercado financeiro que se dá os preços, né? Então, se você não tem uma clareza de que a dívida do Brasil, por exemplo, vai em algum momento se estabilizar ou vai começar a cair, os investidores mundo afora
cobram um preço mais caro para poder financiar a dívida do Brasil. E é Pessoal. assim que funciona.